Olá, o SBT entrevista hoje o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que nos atende aqui em seu gabinete em Brasília. O ministro está no meio do furacão, digamos assim, porque o INSS, que é uma autarquia ligada ao Ministério da Previdência, enfrenta, então, uma operação, uma investigação que trata sobre alguns desvios a partir de descontos na aposentadoria de vários brasileiros. Ministro, muito obrigado pela entrevista e por conversar conosco aqui do SBT. Eu que agradeço, estou à disposição e estou aqui para tentar esclarecer. Ministro, o Congresso já tem um número suficiente de assinaturas para instalar uma CPI do INSS. O senhor teme a instalação dessa CPI e teme que essa CPI desgaste a imagem do governo? Olha, minha avó dizia que quem não deve não teme. Então, a decisão do Congresso é soberana, eu não temo nada. A nossa preocupação é colocar claramente à população que nós estamos aqui para defender os nossos aposentados e pensionistas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, esses descontos feitos são descontos associativos, são de entidades privadas com o aposentado. Não é do INSS, o INSS não desconta nada de ninguém. INSS, na minha opinião, equivocadamente, virou intermediário dessa relação, né? É você me devendo e eu entrando no meio um terceiro para controlar essa dívida. Se tem fraude, foi da associação com o aposentado. O erro do INSS aí é não ter agido com mais rigor no credenciamento dessas instituições, no acompanhamento dessas denúncias de fraude, que já acontece há muitos anos, e é isso que está dando essa polêmica inteira. Pois é, eu queria perguntar, desde quando o senhor sabia da existência dessas fraudes? Qual foi o primeiro momento que o senhor teve contato com esse tipo de fraude? Denúncias desse tipo, pela 195, que é o canal que faz a denúncia da Previdência Social. Na nossa plataforma digital, Meu INSS, dos canais de ouvidoria da Previdência sempre existiram, não é de hoje. Denúncia formal é que começou recentemente. Por exemplo, teve uma conselheira que numa reunião do conselho falou, olha, eu estou desconfiada que tem algumas instituições associativas que estão crescendo muito, isso é grave, vamos investigar. Eu falei, mas precisamos do fato. Ninguém começa uma investigação pela palavra, pelo depoimento, tem que ter fato. Esses fatos, quando aconteceram, eu pessoalmente pedi para que a diretoria de benefícios do INSS começasse a fazer uma auditoria sobre isso. Demorou muito. Tive que demitir o diretor à época para que um novo diretor fizesse essa auditoria, foi feita, e a base de toda a investigação que a CGU faz, que a Polícia Federal está fazendo, a base dela, começou nessa auditoria feita do INSS a meu pedido. Como é que eu fui omisso se eu pedi para demitir o diretor e se eu fiz uma auditoria? A prova cabal está ali. Infelizmente, a resposta para o setor público de algumas questões foi muito mais demorada do que deveria. Mas é assim em todo o setor público. No setor judiciário, você tem pendengas judiciais que demoram 5 anos, 10 anos, né? Então, é bom isso? Não, é péssimo. Mas, infelizmente, é a realidade do direito de defesa, da burocracia, da democracia. Então, só trabalhando com a linha do tempo, então, a conselheira que o senhor diz é a Tônia Galletti. Foi em janeiro de 2023, segundo ela diz. Ela afirma. Isso o senhor confirma? Confirma. Ela falou no conselho. Ela não apresentou indícios formal. Ela falou, olha, estou desconfiada que tem algumas instituições que estão tendo um crescimento muito grande de associados. Nós temos que investigar isso. Eu até concordei com ela e estavam no assento desse conselho, fazia parte, como faz até hoje, o presidente do INSS e o diretor de benefício. E eu pedi para que tomasse providências. E, infelizmente, isso demorou muito. Eu entendo, então, que o senhor atribui à burocracia essa demora para algo ser feito, porque o senhor sabia desde janeiro de 2023. Então, o senhor diz que é a burocracia que não permitiu que algo fosse feito antes de 2024? Não só a democracia, a ineficiência. Eu acho que o diretor de benefícios de então, tanto é verdade que eu demiti ele em maio, junho de 2024, não dava resposta. Não conseguia ter uma auditoria, não conseguia ter uma ação concreta. Tanto é verdade que eu tive que demiti-lo. Depois, o novo diretor, em 3 meses, apresentou toda uma auditoria que está aqui. Um relatório que posso até te entregar para você levar, que foi a base de todas as denúncias apresentadas. Então, tem a burocracia, mas tem também a falta de competência que existiu dentro da diretoria de benefícios do INSS. Agora, ainda sobre datas, se sabe que esse esquema existe desde 2019, antes do governo Lula, isso é fato. Mas a escalada
da quantidade de movimentações apontadas pela PF, ela teve uma escalada muito destacada entre 2023 e 2024. Por que isso aconteceu? Primeiro porque todas essas instituições que estão sendo investigadas, todas elas, 11, são origens autorizadas, credenciadas pelo governo do senhor Bolsonaro, de 2022, 5 delas. O resto é anterior, tem 19, tem 2018, tem 2016, tem as mais antigas também. Então, todas essas 5 que foram autorizadas em 2022, elas começam a implementar a conquista de assinaturas dos aposentados e pensionistas para ser seu contribuinte em 2023. Então, isso começa a crescer no ano seguinte da autorização. E eles foram trabalhando, fizeram muita operação casada. Sabe o que é operação casada? Você já deve ter ouvido essa história. Ligam para o aposentado pensionista oferecendo o dinheiro do consignado. Ao mesmo tempo que oferece o dinheiro consignado, dinheiro emprestado, oferece também, olha, é bom você assinar isso aqui, porque você vai ser sócia de um sindicato, de uma associação, vai ter advogado à disposição, vai ter médico, vai ter área de lazer. Muitas até oferecem, muitas outras não. Então agora está se separando o joio do trigo. Não podemos dizer, é leviano isso, que todas são de safados e picaretas. Mas as que são têm que ir para a cadeia. Isso é muito grave. E quem se apropriou desse dinheiro não foi a INSS, foram as associações inescrupulosamente, criminosamente, que são quadrilhas. Alguns funcionários que desmerecem a instituição participaram desse roubo. Isso é que está sendo apurado pela Polícia Federal, pela Justiça, e eu quero que todos vão para a cadeia. Quem roubou, não tem outro caminho a não ser cadeia. Ministro, só para encerrar então essa linha do tempo de antes, o senhor não acha que faltou talvez atenção? Porque, veja, a gente teve um relato de uma servidora do Conselho, nós tivemos a própria movimentação financeira que em 2023 foi bastante intensa e tivemos algumas reportagens também no meio do caminho. O SBT, por exemplo, em janeiro de 2024, mostrou uma história de uma aposentada que estava tendo desconto ali realmente suspeito. O presidente do INSS deu uma entrevista e disse que algo seria feito antes do carnaval do ano passado. E nada foi feito. Vamos colocar na linha do tempo a coisa corretamente. Primeiro, o INSS fez uma instrução normativa que nunca foi feita. Essa instrução normativa 165, ela regulamentava, a partir de maio do ano passado, toda a configuração desse desconto. Mesmo assim, muitas instituições continuam fraudando. Por quê? Você pega um depoimento, são 7 milhões de contribuintes. Como você consegue, de um dia para o outro, conferir 7 milhões de pessoas? Isso demora. Isso tinha que ser feito pela biometria, começamos a executar a biometria. A biometria foi feita até agora para 60 mil, de 7 milhões. Então, o universo é muito grande, é tudo muito difícil de ser feito. Houve morosidade, acho que houve. Houve falha, acho que houve falha. Houve crime, quadrilhas que se instalaram no INSS para roubar esses aposentados. Também houve, é verdade, agora compete à Polícia Federal provar e a gente botar na cadeia. Há muitas associações criminosas que não prestam serviço, que se apropriaram indevidamente da ingenuidade, da boa-fé do aposentado, também tem que ir para a cadeia, já se apropriaram de vários bens, quase 2 bilhões em bens, conforme avaliado pela Polícia Federal e pela própria CGU, já foram bloqueados para garantir o retorno desses aposentados desse dinheiro. E o governo vai garantir isso. Nós vamos devolver o dinheiro que foi descontado indevidamente. Esse mês nós já bloqueamos todos aqueles que foram devidas e indevidamente, porque no risco é melhor bloquear todo mundo. A partir do mês que vem, esse dinheiro não é mais descontado e vão devolver o desse mês. E vão aguardar o fim da apuração para separar o joio do trigo. Pois eu já emendo então minha próxima pergunta exatamente sobre isso. Os aposentados vão ser ressarcidos? Já há uma data específica para isso? Não tem data porque isso depende da investigação. Nós não podemos saber quem autorizou realmente, quem não autorizou sem investigar. Senão aqui vira uma ditadura, vira um autoritarismo. Vai, não é assim. Então isso está sendo feito pela Polícia Federal, está sendo feito pela Controladoria Geral da União. Parte boa do INSS, que a grande maioria está trabalhando para ajudar nisso, e assim que nós tivermos essa configuração, nós vamos ressarcir. Agora, o que o governo tenta achar é uma saída para saber de onde vem o dinheiro para ressarcir. Eu, hoje, acessei algumas notícias, tem circulado algumas informações, algumas desencontradas, outras não, mas se diz que esse dinheiro pode ir para os precatórios. O senhor vai deixar isso acontecer? Não depende só de mim. Primeiro foco de fazer o ressarcimento é o dessas instituições criminosas. Vai ter um dinheiro grande
bens, patrimônio, já apareceram carros de luxo, já avaliaram em 2 bilhões em bloqueios feitos pela Polícia Federal. Essa é a primeira fonte para pagamento. Isso está no começo, vai aparecer outros. Nós tivemos, ao longo do tempo, 6 bilhões em desconto, mas é ao longo de todos os anos, não é de uma vez, porque é 30, 40, 50, 60 reais por mês de cada um. São 6 bilhões ao longo dos anos. Vamos ver o que nós conseguimos, já conseguimos 2, pelos cálculos que foi feito pela CGI e pela Polícia Federal, e vamos agora avançar na investigação, porque o primeiro dinheiro que vai garantir é de quem roubou. Quem roubou vai ter seu bem confiscado e vai ter que restituir esse dinheiro para o aposentado e pensionista. Chama muita atenção mesmo, ministro, a intensidade das movimentações financeiras, dessas pessoas que apareceram ali na lista de investigados pela PF. Eu já aproveito para perguntar, o senhor teve algum contato em algum momento com essas pessoas listadas? Por exemplo, algumas ficaram muito marcadas. O careca do INSS, aquela advogada que viajou 33 vezes só ano passado. Olha, o senhor conhecia? Eu sou ministro de Estado, então eu estou em muitos lugares. Às vezes eu posso ter cumprimentado em algum lugar. Assim, formalmente, eu não sei quem é. Se você me mostrar aqui, eu vou conhecer. Quer dizer, comecei a conhecer pelas fotos que apareceram agora na polícia. E eu quero que se investigue tudo. Né? Todos que têm responsabilidade criminal devem ser responsabilizados e para a cadeia. E nós garantirmos que o nosso aposentado e pensionista vão ter seu dinheiro de volta. Perfeito. Falando sobre o senhor agora. O senhor está, como eu disse no início, no olho do furacão, está muito exposto. Diante dessa crise, o senhor pensou em pedir demissão em algum momento? Ou se sentiu pressionado? Olha, a pressão a gente sempre sim. Quem está numa função pública e não está preparado para a função não deve nem vir. Porque a função pública é pressão permanente. É o papel de vocês da mídia, é o papel de todos nós de cobrar. Eu me sinto com a consciência tranquila. Eu costumo dizer que assim, não é só a mão limpa, é o coração limpo. Então eu não tenho preocupação. Estar ou não estar no governo depende da confiança do presidente da República. Amanhã eu posso não estar, depois da manhã eu posso estar, não sei. Depende da confiança do presidente da República. Eu tenho a consciência tranquila, mas limpa, de ter feito o melhor que eu pude para a Previdência Social. Falando em confiança, agora há pouco a ministra Gleisi Hoffmann deu uma entrevista dizendo que o presidente Lula vai indicar o próximo presidente do INSS. Como que o senhor avalia essa fala da ministra? O senhor acredita que há algum tipo de enfraquecimento do seu cargo, de não poder indicar algo tão importante para um cargo tão relevante? Todos os cargos dentro da estrutura da presidência da República, dos ministérios, das autarquias, são indicados pelo presidente. Quem é a palavra final para todos os cargos é o presidente da República, isso é óbvio. Ele foi eleito para isso. Eu ainda não conversei sobre ele, ficamos de conversar, e eu não tenho nenhum nome. Todos os nomes que estavam lá são quadros de carreira. Eu não botei ninguém de fora. Eu não botei nenhum filiado ao meu partido para comandar. Todos são quadros do INSS de carreira, porque eu achava que, sendo de carreira e sendo dos quadros da instituição, era mais difícil se envolver em coisa errada. Foi uma avaliação errada. Tiver que trocar, vamos trocar. E repito, todos os cargos de confiança são do presidente da República. Ministro, tem uma história aí circulando nas redes sociais associando toda essa crise ao vice-presidente de um dos sindicatos, né, que estão ali naquela lista de entidades alvos das medidas judiciais. E um desses sindicatos tem como vice-presidente o irmão do presidente Lula. Houve algum tipo de favorecimento? Queria que o senhor aproveitasse esse momento para esclarecer essa história. Ao contrário, amigo, o sindicato do que... Eu costumo dizer uma frase que é muito verdadeira e forte. Ninguém pode pagar por erros do terceiro. Meu filho não pode pagar pelos meus erros. O presidente não pode pagar por possíveis erros do irmão que não aconteceram. Ao contrário, o Sindinap, eu acho que é isso, Sindicato dos Aposentados, teve diminuição entre o início do governo do presidente Lula, da nossa gestão, e hoje, do que ele tinha antes. O crescimento maior do Sindinap foi no governo anterior. Então não tem casamento isso, eu posso até te passar os dados depois. Você tinha um número maior de filiados ao Sindinap antes do governo Lula. Esse número caiu, diminuiu. Então, onde está o favorecimento disso se diminuiu? Em comparação com o que tinha no final de 2022, que era o governo Bolsonaro. Não existe nenhuma possibilidade disso. O presidente Lula é um homem muito reto, muito cobrador da seriedade. Eu não vejo como querer envolver. Isso é tentativa política de, mais uma vez, tentar cometer injustiças contra o presidente da República. Para encerrar nossa entrevista, ministro, eu quero saber o que o senhor espera daqui para frente. Como o senhor acredita que essa história vai se desenrolar agora com o CPI no Congresso, com a possibilidade da abertura da CPI? Queria que o senhor trouxesse a sua expectativa, então, para os próximos dias.
Primeiro, que a investigação apure de fato quem cometeu esses crimes, as quadrilhas que se formaram e bote na cadeia. E exija a devolução do que foi roubado. Esse é o primeiro ponto pacífico. Segundo, CPI, investigação, tenho certeza que a CPI não vai fazer uma investigação melhor do que a Polícia Federal está fazendo. Normalmente, a CPI pede auxílio da Polícia Federal. Como a Polícia Federal já está fazendo investigação, é só pegar as informações que a Polícia Federal tem. Eu tenho a certeza que, primeiro, o INSS não tem que ser intermediário dessa relação entre aposentado e pensionista e instituições associativistas de aposentado e pensionista. Se são duas instituições privadas, elas que se entendam. Se eu aposentado, quero contribuir, porque eu contribuo, eu faço um PIX, eu faço débito da minha conta, por que o INSS tem que interferir nessa relação privada? Essa é a proposta que já tem, é lei, tem que se mudar a lei e vamos discutir isso dentro do governo. Só para fechar agora, Probeto, queria perguntar como têm sido as últimas conversas com o presidente Lula. Nesse momento saem muitas notas, muitas informações também desencontradas. O que o presidente Lula disse diretamente ao senhor? Para investigar, desde o primeiro dia, foi a última vez que eu tive uma conversa mais profunda com ele, e apurar com profundidade doer quem doer. É isso que ele está fazendo. Ministro Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, que gentilmente nos atende aqui. Muito obrigado, ministro. Eu que agradeço.